Nem todas as guerras são vencidas com espadas, e nem todo herói veste armadura. Entre as páginas discretas da Escritura, há histórias que não apenas revelam milagres, mas mostram o poder silencioso da fé encarnada em mãos improváveis. Esta é a história de Judite, uma viúva solitária diante dos olhos do mundo, mas cheia de um fervor que poucos ousavam compreender. Enquanto reis enviavam soldados e generais, traçavam estratégias em mapas manchados de sangue, ela se ajoelhava diante do invisível, não para pedir, mas para escutar. Judite não foi empurrada pela necessidade, ela foi conduzida pela convicção. Não esperou que alguém a escolhesse. Ela se levantou porque ninguém mais o fazia. E foi assim que uma mulher, esquecida pela maioria, se tornou o fio invisível entre o povo e a promessa. Antes de seguirmos por essa jornada cheia de coragem, fé e decisões impossíveis, aproveite para curtir este vídeo. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias como esta profundas, reais, comoventes. Agora, venha. A cidade de Betúlia está cercada, e a noite não perdoa os que hesitam. A cidade de Betúlia repousava sobre uma encosta pedregosa, isolada entre colinas estreitas e vales secos. Não era a maior, nem a mais rica entre as cidades de Judá, mas era uma das poucas que permaneciam fiéis não a um rei humano, mas ao Deus de seus pais. Seu povo, ainda que simples, mantinha viva a antiga aliança. A lei de Moisés, os cânticos de Davi, a memória do deserto. Cada casa de pedra era como uma oração esculpida no chão duro do mundo. Mas naquele verão, algo pesava no ar. Um calor denso, estranho, como se o céu respirasse sobre os telhados. Os poços já não respondiam com facilidade. Os animais agitavam-se antes do amanhecer, e os homens que vigiavam os caminhos voltavam com olhos duros e secura na garganta. Todos sabiam. Algo se aproximava. Não era só uma estação difícil, era um tempo diferente. Judite sentia isso sem que ninguém precisasse dizer. Viúva havia já muitos anos. Morava em uma casa modesta perto das muralhas internas. Tinha seus servos, herança de seu falecido marido Manassés, mas dispensava os privilégios que poderia reivindicar. Seu dia era dividido entre orações, jejuns e visitas discretas ao templo. Era jovem ainda quando se retirou, mas o luto se transformara em algo mais profundo, em uma vigília permanente, como se esperasse não por consolo, mas por um chamado. As mulheres da cidade a observavam com respeito, os homens abaixavam o olhar quando ela passava. Havia algo nela que não se encaixava na lógica comum da vida. Uma serenidade que não era resignação, mas certeza. Muitos acreditavam que ela via coisas que os outros não viam. E talvez estivessem certos. Naquela manhã, porém, até o templo parecia inquieto. Os anciãos cochichavam entre si com vozes tensas. O sumo sacerdote Osias não conseguia disfarçar a preocupação. Notícias haviam chegado de Dan e Samaria. O exército do rei Nabucodonosor, senhor da Assíria, avançava como uma praga sobre as cidades que recusavam se curvar à sua autoridade. Mas o mais inquietante não era o poder do exército, era o nome de seu general, Holofernes, conhecido por destruir não apenas exércitos, mas culturas inteiras. Onde ele passava, os altares eram derrubados, os livros queimados, e os que restavam eram forçados a adorar os deuses do império. Ele não conquistava apenas terras, apagava histórias. Betúlia era uma peça pequena no tabuleiro, mas era a próxima. Um posto estratégico entre as colinas e, sobretudo, uma cidade que resistia. Dias depois, o cerco começou. Os batedores assírios apareceram primeiro, rápidos como sombras. Mediam distâncias, contavam torres, escutavam murmúrios ao entardecer. Depois vieram os soldados, uma massa escura, compacta, como um animal de ferro e couro. Eram milhares. Lançaram acampamentos ao redor da cidade como teias. Não atacaram de imediato.
Holofernes conhecia os mecanismos da fome melhor do que os da lança. Uma de suas primeiras ordens foi bloquear os poços que abasteciam Betúlia. Mandou selar as fontes no vale e interditar qualquer trilha de fuga. Não queria vitória rápida. Queria rendição humilhante. Queria que o povo implorasse por sua misericórdia. E quando se dobrassem, ele os faria esquecer até o nome do Deus que serviam. O tempo passou como se fosse água evaporando. O calor aumentava. As reservas começaram a sumir. Os homens dividiam gotas. As mães inventavam histórias para distrair seus filhos da sede. As casas ficaram silenciosas. As janelas fechadas. O som da vida parecia abafado pelo peso da espera. Judite observava tudo. Não falava muito, mas seus olhos percorriam cada rosto. Sabia que a verdadeira sede não era da água, era da esperança. Na sexta semana de cerco, Osias reuniu os anciãos no templo. Seus rostos mostravam mais do que cansaço, mostravam rendição. Após longas discussões, ele se ergueu e falou diante do povo, reunido nas escadarias. Declarou que esperariam 5 dias. Se nesse tempo o Senhor não enviasse libertação, entregariam a cidade. 5 dias. Judite estava entre os que ouviram. Não gritou, não interrompeu. Mas algo nela se rompeu. 5 dias para Deus agir e, se não, que se fechassem as escrituras, que se apagassem os cânticos. Como ousavam colocar um prazo ao Eterno? Como se ele fosse servo da urgência humana. Naquela noite, Judite subiu ao terraço de sua casa. O vento era seco, o céu sem estrelas. Ela ajoelhou-se e, pela primeira vez, não pediu por livramento. Pediu por direção. Não clamou porque outros agissem. Pediu coragem para agir. E o silêncio lhe respondeu com clareza. Na manhã seguinte, os sinos do templo soaram mais fracos do que o habitual, como se o próprio bronze sentisse o peso da decisão dos homens. Pelas ruas de Betúlia, os murmúrios cresciam. Alguns já empacotavam discretamente suas coisas. Outros sentavam-se junto às portas, olhos fixos nas colinas onde o inimigo esperava em silêncio. Os guerreiros, outrora firmes, caminhavam devagar, com os ombros curvados como velhos. Os rostos das crianças já não se viravam para brincar. Apenas olhavam, imóveis, à espera de algo que ninguém sabia nomear. Judite não falou com ninguém. Sua serva, uma mulher idosa chamada Abra, percebeu a mudança em seu caminhar. Não era agitação, era firmeza. Cada gesto parecia ter sido antecipado, como se ela seguisse um plano que lhe fora revelado entre as pedras do terraço e o céu sem resposta. À tarde, ela se retirou para o quarto mais interno da casa. Lavou o rosto com água limpa, a última guardada em uma ânfora reservada para rituais. Desfez-se do manto escuro da viuvez, aquele que por anos cobria sua beleza com o respeito que o luto exigia. Escolheu roupas simples, mas bem cuidadas. Teceram-se rumores entre os servos. Ninguém ousou perguntar. Judite estava em silêncio, mas o silêncio dela era mais eloquente do que os gritos do mercado. Quando o crepúsculo caiu, tingindo os muros da cidade com tons de barro queimado, Judite saiu de casa e caminhou até o templo. Os anciãos estavam reunidos. Osias, o sumo sacerdote, lia em voz baixa um trecho dos Salmos, mas a fé em sua voz era pálida. Ao vê-la entrar, os homens levantaram os olhos. Ela não pediu para falar, apenas parou diante deles. E então sua voz cortou o ar como uma lâmina invisível. "Até quando vamos testar o Deus de nossos pais?" disse ela, sem elevar o tom, mas com a força que calava até o vento. "Vocês estabeleceram um prazo, como se o Altíssimo estivesse sujeito às horas dos homens. Vocês dizem que esperam um milagre. Mas o que fizeram, além de esperar? Quem entre vocês se levantou? Quem se colocou à disposição?" Osias quis responder, mas as palavras não vieram. Judite continuou.
Se creem que ele nos abandonou, então rendam-se hoje mesmo, abram os portões e entreguem suas espadas. Mas se creem que ele é Deus, então calem-se e deixem que ele atue, mesmo que seja através de algo que vocês não compreendem. O silêncio no templo se tornou espesso. Um silêncio antigo, como o que precede trovões no deserto. Eu irei, disse ela por fim, como se anunciasse não um plano, mas um destino. Esta noite sairei pelo portão da cidade. Irei ao acampamento dos assírios. Encontrarei Holofernes. Os anciãos trocaram olhares. Alguns franziram a testa. Outros abriram a boca sem conseguir falar. Osias finalmente sussurrou. O que pretende fazer, Judite? Ela olhou para ele como uma mãe olha um filho que ainda não entende. O que for necessário. Se nenhum de vocês pode agir, então uma mulher o fará. Deus não precisa de exércitos. Ele precisa apenas de alguém que não tenha medo. Osias tentou argumentar. Falou sobre perigos, sobre honra, sobre o que diriam os outros. Mas Judite já estava de costas. Saiu do templo com a mesma dignidade com que havia entrado. Sua serva Abra a esperava ao lado de uma pequena bolsa de viagem. Horas depois, enquanto a cidade mergulhava no silêncio da noite, as duas mulheres seguiram em direção ao portão oriental. Os guardas hesitaram ao vê-las. Nenhuma mulher havia pedido passagem desde o início do cerco e certamente não àquela hora. Um dos homens engoliu em seco antes de perguntar: Senhora, para onde vai? Judite ergueu o queixo. Seus olhos brilhavam com a mesma luz que outrora iluminara as histórias de Raquel, Miriam e Éster. Para onde Deus quer que eu vá. Os portões se abriram, lentamente, como se as dobradiças compreendessem o que significava aquela travessia. Do lado de fora, a noite era profunda. Os campos dormiam sob a lua, mas entre as pedras e os ventos, o destino começava a mudar. Judite e Abra desceram a trilha com passos firmes. Entre rochas e arbustos, evitavam as clareiras. Avançavam como sombras. E a cada passo, a fé deixava de ser espera, tornava-se ação. O acampamento assírio brilhava ao longe. Tendas imensas, fogueiras, o tilintar de armaduras e o som dos tambores. Parecia uma cidade inteira devorando a escuridão. Mas Judite não desviava os olhos. O medo não havia desaparecido, mas estava domado. Não era a ausência de temor. Era a presença de propósito. Quando os primeiros soldados as avistaram, ergueram as lanças, alarmados. Duas mulheres, sozinhas, saindo das colinas. Era insano. Era estranho. Mas havia algo no modo como Judite caminhava que impedia zombarias. Ela parou diante dos homens armados e disse: Venho como aliada. Trago informações que interessam ao vosso general. Levem-me até Holofernes. Os soldados hesitaram. Mas a voz dela tinha algo que eles não souberam nomear, uma firmeza que até guerreiros reconhecem. E assim, na mesma noite em que a cidade murmurava orações cansadas, Judite entrava, não com armas, mas com sabedoria, na morada do inimigo, não como prisioneira, mas como enviada. O caminho até a tenda principal do acampamento era longo, embora os passos não fossem muitos. Era o tempo que pesava, o silêncio entre os soldados que observavam a mulher hebreia como se tentassem decifrar um enigma. Judite não andava como prisioneira, nem como suplicante. Sua presença era serena e firme, como se cada passo já tivesse sido escrito antes mesmo de ser dado. Ao lado dela, Abra mantinha os olhos baixos, as mãos entrelaçadas, mas o corpo firme. Sabia que aquela jornada ultrapassava o entendimento humano e, mesmo sem compreender, caminhava. O acampamento assírio era um organismo vivo. Tendas de pele grossa se erguiam como torres. Estacas cravejadas no chão marcavam fronteiras. Havia vigilância em cada ângulo. Guerreiros andavam em grupos, riam alto, limpavam espadas.
afiavam lanças. O som dos metais se misturava com o estalar das fogueiras e o cheiro de carne assada e vinho derramado. Era uma festa antes da vitória, pois todos ali acreditavam que Betúlia cairia em poucos dias. Judite olhava tudo sem demonstrar inquietação. Cada gesto dela era medido. Sabia que estava sendo observada e usava isso. Suas roupas, seu andar, sua expressão, tudo nela servia a um propósito. Ela era agora a arma que ninguém reconhecia. Quando chegaram diante da tenda de Holofernes, o ar parecia diferente. Era mais pesado, como se o próprio poder tivesse peso físico. A entrada era protegida por guardas vestidos de negro, lanças fincadas no chão em posição de descanso, mas com olhos alertas. Um dos soldados falou com voz baixa, rápida. Logo, um mensageiro desapareceu entre as lonas. Minutos depois, as cortinas se abriram. A tenda era mais alta que as outras. Tinha tapetes grossos no chão, peles penduradas nas laterais, utensílios de ouro e bronze. Era mais palácio que abrigo. E no centro, reclinado em uma poltrona adornada, estava ele, Holofernes, general de Nabucodonosor, senhor de exércitos, destruidor de nações. Seu corpo era grande, os ombros largos, o rosto marcado por cicatrizes antigas e confiança excessiva. Seus olhos estavam semicerrados, mas atentos, como de um predador que se diverte antes da caçada. Ao vê-la, ergueu levemente uma sobrancelha. Não disse nada. Apenas a estudou com o olhar de quem está acostumado a medir os outros pelo valor que podem oferecer. "Quem és tu, mulher?" perguntou por fim, a voz grave, arrastada, carregada de desdém. Judite fez uma pequena reverência, sem servilismo, apenas o necessário para ser lida como interessante. "Sou uma filha de Israel. Venho de Betúlia", disse com suavidade, "e trago palavras que podem salvar vidas, inclusive as suas." Um silêncio desconfortável caiu sobre os presentes. Um dos assessores do general tossiu, outro trocou olhares com um guarda, mas Holofernes não se moveu. Continuava olhando para ela como quem avalia o valor de uma pedra recém-encontrada. "E por que eu deveria ouvir palavras de alguém que serve um Deus que já os abandonou?" retrucou. O sorriso nos lábios como o de alguém que se diverte com um jogo novo. Judite se aproximou um passo, o suficiente para que sua presença fosse notada, mas não ameaçadora. Seu olhar encontrou o dele e não desviou, porque vosso exército é forte. Mas a fé do meu povo, mesmo abatida, ainda é mais difícil de derrotar do que qualquer muralha. E o Senhor, embora silencioso, não é cego. Ele espera o momento certo. Eu conheço esse momento e posso revelar. Lu, Holofernes encostou-se mais à poltrona. Pela primeira vez o sorriso sumiu. "E o que quer em troca?" Judite demorou antes de responder. Seu rosto era um misto de doçura e estratégia. Quando falou, sua voz era quase um sussurro, apenas a chance de servir ao Senhor meu rei, sendo útil. "O que trago é conhecimento e um aviso. Se invadirdes Betúlia antes do tempo, vossa vitória será incompleta. O povo ainda crê, mas em poucos dias abandonará essa fé. Eu sei quando isso acontecerá, e quando acontecer, abrirei as portas para vós." O general ficou em silêncio. Sua mente trabalhava com rapidez. Aquela mulher falava com astúcia. Era perigosa ou preciosa? Talvez ambos. Não era como as concubinas do palácio, nem como as mulheres das cidades conquistadas. Havia nela algo que lembrava os profetas, ou os traidores. "Ficará sob minha proteção", disse ele por fim. "Mas se estiver mentindo, tua morte será longa e amarga." Judite abaixou a cabeça. Se eu mentisse, não teria vindo sozinha. Foi levada a uma tenda ao lado da principal, onde permaneceria sob vigilância, mas com privilégios.
Receberia alimento, descanso e permissão para circular livremente durante o dia. Não lhe foi dito, mas todos no acampamento sabiam. Ela era, agora, uma curiosidade do general. E isso era perigoso. Nos dias que se seguiram, Judite andava entre os soldados com leveza. Escutava conversas, observava rotinas, contava passos. Nunca perguntava, mas aprendia. Alguns guerreiros a olhavam com desejo, outros com desconfiança, mas nenhum se aproximava. Ela pertencia ao círculo direto de Holofernes, e todos temiam o ciúme do general. À noite, era chamada à tenda dele para jantar. As conversas eram longas. Judite respondia apenas o necessário. Falava de Betúlia com tristeza, de seu povo com lamento, mas sempre deixava uma esperança no ar. Em breve, eles desistirão. Holofernes, entre taças e risos, começava a acreditar. Não só nela, mas na vitória inevitável. Era o erro dos poderosos, confiar demais na própria força. E ela sabia. No sexto dia, ele fez o convite que ela esperava. Hoje à noite, celebrarás comigo. Judite apenas assentiu com um leve sorriso. E naquele sorriso havia a sombra da queda de um império. A noite caiu sobre o acampamento assírio como um véu carregado de vinho e fumaça. Era uma noite quente, sem brisa, e o ar se enchia de sons metálicos, risadas altas e o farfalhar das tochas ao vento. Holofernes havia ordenado um banquete, não por necessidade, mas por vaidade. Sentia-se invencível. Era apenas questão de tempo, diziam seus oficiais, até que os muros de Betúlia se rendessem por sede ou desespero. No centro da tenda principal, os tapetes foram estendidos com mais cuidado, as taças alinhadas e o vinho escolhido entre os barris mais antigos. Os servos se moviam em silêncio. Sabiam o que se esperava deles. Obediência, rapidez e nenhuma pergunta. E entre as preparações discretas, uma mulher era aguardada com expectativa incomum. Judite caminhava com passos medidos, envolta em um manto de linho claro que fazia contraste com os trajes escuros dos assírios. Seu rosto estava sereno, mas havia no olhar dela uma profundidade que nenhum guerreiro soube nomear. Holofernes a recebeu com um gesto largo, satisfeito. "Senta-te comigo, filha de Israel. Hoje, brindamos a sabedoria", disse ele, oferecendo-lhe a taça. Judite sorriu, mas não pegou a taça de imediato. Tocou os lábios no vinho, sem beber. Mantinha a clareza da mente como quem segura a borda de um precipício, com firmeza e cálculo. Ele, ao contrário, bebia com gosto. Brindava, gargalhava, falava alto. Era o senhor daquela noite, e acreditava que o tempo estava ao seu favor. Os oficiais se retiraram aos poucos, como ordenado. Os servos, discretos, afastaram-se. Apenas o general e a mulher hebreia permaneceram sob a tenda iluminada pelas tochas. O vinho havia soltado os músculos de Holofernes. Seus gestos tornavam-se largos, seu discurso repetitivo. Judite o escutava com paciência. E falava pouco o suficiente para mantê-lo interessado, mas não o bastante para revelar. Lá. Usava palavras como véus, cobriam mais do que mostravam. Cada resposta sua era medida como lâmina fina. E cada silêncio, como prece oculta. "Tu és diferente", Judite disse ele com voz arrastada. "Não como as outras que conheci. Tens algo misterioso, forte, perigoso." Ela apenas sorriu. "Não sou nada além do que a vontade de Deus permite que eu seja." Ele riu alto, mas seus olhos começaram a perder o foco. "Hoje celebraremos. Nós dois." Sua voz era um sussurro rouco agora. "A vitória será nossa." E então tombou. O corpo pesado inclinou-se lentamente até encontrar o descanso sobre o banco largo. O braço caiu, a taça escorregou e rolou pelo tapete. O general dormia,
não com o sono leve dos que desconfiam, mas com o torpor profundo dos que se acham inalcançáveis. Judite permaneceu sentada por um tempo. Ouvia os sons do acampamento ao longe. Nada ali sugeria que o destino estava prestes a mudar. Os soldados bebiam, os cavalos dormiam, o mundo girava alheio ao que aconteceria dentro daquela tenda. Então ela se ergueu. Passos lentos, respiração controlada. Estava só. A lâmina de Holofernes repousava junto à cama. Era longa, pesada, adornada, feita para mãos acostumadas ao combate. Mas naquela noite ela mudaria de dono. Judite estendeu a mão e a pegou. Sentiu o peso, a frieza do metal. Aproximou-se. O general roncava suavemente. O pescoço largo exposto sob o colar de bronze. A pele suada. A boca entreaberta. Não era mais uma figura de poder. Era apenas um corpo entregue à própria arrogância. Judite não hesitou. Ergueu a espada com as duas mãos. Os músculos tensos, os olhos fixos. O golpe foi rápido, preciso, frio. O som que se seguiu foi abafado, o ruído surdo de carne rompida, de osso atingido. O sangue jorrou em ondas curtas, tingindo o linho da cama, manchando o chão. O corpo estremeceu uma vez. Depois, silêncio. O silêncio mais completo que já houvera sob aquela tenda. Judite respirava com firmeza. Não havia temor em seus olhos, apenas convicção. Com destreza, envolveu a cabeça do general em um pano grosso que trouxera consigo. Apertou com força, fechando o embrulho. O peso era grande, mas suportável. Saiu da tenda como entrou, sem fazer ruído. Nas sombras próximas, Abra a esperava, como combinado. Não houve perguntas. Apenas um aceno. As duas se moveram pelas bordas do acampamento. Os guardas, embriagados, não notaram. Os cães, distraídos pelos ossos do banquete, não latiram. A lua, encoberta por nuvens, nada testemunhou. O caminho estava livre. Passaram pelas primeiras colinas, pela trilha estreita, pelas pedras marcadas por seus próprios passos de dias antes. E, finalmente, as muralhas de Betúlia surgiram diante delas. Os guardas, ao reconhecê-las, se entreolharam em choque. Judite carregava algo envolto, mas claramente pesado. Ao se aproximar do portão, não disse palavra. Apenas olhou para o alto, como se dissesse, abri. Voltei, e os portões se abriram. A madrugada ainda cobria Betúlia com seu manto cinzento quando os primeiros rumores começaram a se espalhar. Os guardas que abriram os portões não sabiam como explicar o que haviam visto. Duas mulheres retornando do acampamento inimigo sem ferimentos, sem pressa, mas com um embrulho coberto de sangue apertado contra o peito. Uma delas era Judite, a outra, Abra, e ambas caminhavam como quem conhece o caminho não de volta, mais adiante. À medida que atravessavam as ruas da cidade ainda adormecida, janelas se entreabriam. Mãos velhas afastavam cortinas. Crianças espiavam de trás das portas. Era como se uma força invisível percorresse os becos e praças, acordando o que estava adormecido não apenas no corpo, mas na alma do povo. Quando chegaram à praça central, a multidão já começava a se formar. Anciãos, soldados, mães com os filhos no colo. O sumo sacerdote Osias foi o primeiro a se aproximar, hesitante, como quem teme o que os olhos verão. Judite, sem falar, ajoelhou-se e desdobrou lentamente o pano grosso que trazia nos braços. O silêncio que caiu foi absoluto, como um instante antes de uma tempestade. Ali, diante de todos, repousava a cabeça de Holofernes, os olhos fechados, o semblante rígido ainda carregando a sombra do poder que tivera em vida. A barba embebida de sangue, o pescoço cortado de forma limpa. Um troféu de guerra, mas não uma guerra comum. Era o fim de um cerco sem espadas. Uma vitória que não vinha do número de soldados, mas da fé de uma só mulher. Ninguém falou.
Por alguns segundos, o mundo pareceu suspenso. Então, de algum canto da multidão, ouviu-se um grito bruto, mais surpresa do que alegria. Em seguida, outro, e depois um coro. Gritos de triunfo, de alívio, de algo que parecia impossível acontecendo diante dos olhos. Os guerreiros que antes estavam prostrados ergueram-se. Muitos deixaram cair as armas, como se o peso da espera tivesse sido quebrado. Outros as levantaram ao céu, apontando-as para o horizonte, onde o acampamento assírio ainda dormia. Mas não por muito tempo. Dentro do acampamento, o sol nascia devagar, iluminando tendas e lanças sujas de terra. Quando os primeiros soldados se dirigiram à tenda de seu general e encontraram o espaço vazio, os lençóis manchados, o sangue seco nas bordas da cama, a reação foi instintiva. Recuo. Alarme. Pânico. A confusão se espalhou como fogo em palha seca. Ordens contraditórias, gritos, cavaleiros galopando sem direção. Havia quem achasse que os hebreus tinham atacado. Outros, que havia traição interna. Mas a verdade era mais simples e mais terrível. O invencível Holofernes estava morto e ninguém sabia quem era o próximo comandante. Soldados começaram a fugir. Abandonaram armaduras, correram pelos campos, deixaram para trás armas, mantimentos, mapas. A estrutura do grande exército assírio ruía sem que uma só flecha hebraica tivesse sido lançada. Era a força da desordem e da mão invisível de um Deus que age por onde menos se espera. Em Betúlia, o som da fuga chegou como música. Os homens que antes tremiam nos muros agora saíam em marcha pelas portas da cidade, guiados não por ordens militares, mas pelo impulso de algo maior. A justiça que se renova após o medo. Judite não os acompanhou. Ficou de pé na praça, vendo-os partir. Sua tarefa estava feita. Mais tarde, naquele mesmo dia, os portões foram fechados novamente não por medo, mas por prudência. O exército inimigo se dissolvera. As colinas ao redor estavam salpicadas de restos, armas quebradas, botas, bandeiras caídas. Nenhum general, nenhum estandarte assírio. Apenas poeira e derrota. O povo se reuniu novamente diante do templo. Rinos começaram a brotar dos lábios que antes só murmuravam lamentos. Mãos foram erguidas. Crianças foram levantadas ao alto como símbolos de futuro. As mulheres choravam, mas já não de dor. Os velhos sorriam com o espanto de quem vê uma geração inteira renascer diante dos olhos. Osias, o sacerdote, procurou Judite entre a multidão. Encontrou-a perto da porta do templo, em silêncio. Quis abraçá-la, pronunciar palavras de gratidão, mas Judite apenas inclinou levemente a cabeça. Não fui eu quem venceu, disse, quase num sussurro. Eu apenas acreditei que Deus ainda não havia partido. E então afastou-se, com a mesma simplicidade com que sempre vivera. Nenhum pedido de recompensa, nenhuma exigência, nenhum discurso. Voltou à sua casa. E lá permaneceu. O tempo passou. As muralhas de Betúlia, que outrora estremeceram sob o silêncio dos cercos, agora ecoavam canções de gratidão. As ruas voltaram a se encher de vozes, de passos, de vida. Os poços foram desobstruídos. As fontes retomaram seu curso. E os campos, antes abandonados, tornaram a florescer. O medo, tão presente nas semanas do cerco, havia desaparecido como névoa ao nascer do sol. Mas no meio da alegria havia uma ausência notável. Judite. Ela não buscou o centro das atenções, não quis cargos nem honras. Recusou presentes, recuou diante de festas, permaneceu no limite entre o gesto e o silêncio. Sua casa tornou-se novamente o lugar da simplicidade. Orações, jejuns, silêncio. A mulher que salvara a cidade voltou à sombra de onde havia saído. Osias insistiu em nomeá-la guardiã do povo. Os anciãos quiseram erigir um memorial em sua honra. Mas ela recusou.
Não fui eu que venci, repetia. E se me honrarem além do necessário, esquecerão quem realmente nos libertou. Ela viveu ainda muitos anos. Nunca se casou outra vez. Quando perguntavam por quê, respondia com serenidade: meu coração pertence àquele que me escutou. Seu nome, no entanto, não desapareceu. Foi sussurrado entre mulheres que ensinavam coragem às filhas. Foi lembrado por soldados que haviam temido e depois triunfado. Foi preservado por escribas que viram na história dela não um conto, mas um sinal. Um testemunho do que significa confiar quando ninguém mais acredita. Do que significa agir quando todos esperam. Porque Judite nos ensinou algo que o tempo não apaga, que a fé verdadeira não se exibe, não busca aplausos. Ela age. E depois, silencia. Quando envelheceu, já com os cabelos prateados e a voz mais baixa, Judite ainda caminhava por Betúlia com o mesmo porte. Os mais jovens, que não a conheciam pessoalmente, paravam para olhar. Os mais velhos sorriam e diziam: foi ela, mas nunca com tom de lenda. Sempre com reverência viva, como quem fala de algo que ainda pulsa, ainda inspira. Ao fim da vida, Judite não deixou testamento. Deixou apenas a história, e esta se espalhou como se espalham as sementes, discretas, invisíveis, mas imortais. Hoje, ainda a lembramos, não como guerreira, mas como sinal de que o impossível só precisa de um coração disposto. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu like neste vídeo. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos bíblicos que não apenas informam, mas inspiram. E se você também acredita que a fé age nos momentos mais escuros, compartilhe esta história com alguém que precisa lembrar. Às vezes, Deus usa as mãos de quem menos esperamos para fazer aquilo que ninguém mais ousa. Obrigado por caminhar conosco nesta jornada. Até a próxima história.